Edu, XCO, domingo. Ô, mano, tem que ter seriedade, cara. Edu, meu amigo, rolou nesse final de semana Short Track e XCO em Léger, na França. Vamos conversar aí, vamos falar sobre o que aconteceu nessa corrida e o que a gente achou disso daí. Você acha que o Avancini, ele bobeou? Em minha opinião, ele não bobeou. Até aberto na curva, né? Quando o Van der Poel jogou pela esquerda e passou ele, certo? Até mesmo porque foi no final, era uma estratégia dele, né? Eu entendo que ali, pô, era tipo a penúltima curva ali, porque a última curva mesmo era uma curva depois que você passa por baixo da casinha lá, depois aí já tem uma curva e já é o final. Então ali, digamos que é a penúltima curva. Daí estavam todo mundo junto, tava ele, tava o Avancini na ponta, Van der Poel atrás, o Nino também tava ali e o Koretsky. Sim. O Vitor Koretsky. Aí, o final, o Henrique, ele abre um pouquinho para fazer a curva. No que ele abre um pouquinho para fazer a curva, o Van der Poel, inteligente do jeito que é, Sim. ele vê a oportunidade. Ele pega e fala, quer saber? É agora. É agora. E, meu, sem brincadeira, você pode ver, o Henrique, a hora que ele passou o Henrique Avancini, cara, não tem força no mundo que consegue pegar o moleque, porque ele simplesmente ele arrastou, ele foi embora. Arrastou, jogou pro lado, deixou o macho e foi. Isso, porque Sim. ele sabia que era o final ali, Era a força final. E ia botar toda a força dele. Cara, eu acho que o Avancini deveria ter pego uma linha um pouco mais no meio ali, para fazer aquela curva, para não deixar brecha para ele passar. Naquele exato momento, ele abriu mesmo. Só que numa entrevista dele, ele falou que em nenhuma das voltas, né, alguém, tipo, tentou uma ultrapassagem naquela curva. Ele falou que de última opção ia ali era muito improvável que alguém passasse. Isso eu vi também. Você viu? Mas só uma coisa, tem um detalhe, não sei se você viu, mas tem um detalhe que na volta, no final da volta anterior, bem naquele trecho, exatamente naquele trecho, o Van der Poel, ele ajusta a sapatilha, o aperto da sapatilha. Sim. Então, ali ele já estava preparando porque ele ia atacar. Para a próxima partir volta. dali, em algum momento, ele já ia atacar. Sim. Então ele ficou na roda, ficou só esperando a oportunidade. Surgiu aquela oportunidade, ele passou. O short track de sexta-feira, short track masculino, ele teve 9 voltas. Sim. Tá? Das 9 voltas, o tempo total da corrida foi de 21 minutos, 51 segundos. O primeiro a terminar foi o Van der Poel, passou o Henrique no finalzinho. No finalzinho. Henrique Avancini em segundo, colado nele, tá? Vitor Koretsky em terceiro. Sim. E o Nino em quarto. Cara, foi uma corrida do Avancini espetacular. Foi naquele ritmo de sempre, tá? Que ele tá acostumado. No ritmo que ele tá acostumado. O que ele fez? Ele largou, puxou logo desde o início, foi pra frente desde o início e não deixou a galera ir pra frente. Ele tentou digitar o ritmo o tempo inteiro. Sim. Vejamos, tipo, na primeira volta mesmo, a velocidade, a média do pelotão, tava, tipo, todo mundo coladinho, numa média enorme. Daí, ou seja, tá todo mundo numa certa média. O Avancini ia lá, descia a marcha. Daí já dava uma pipocada no pelotão. Pra dar uma espalhada. Isso. Mas, de novo, Avancini, que era só Avancini, bem dizer que tava editando o ritmo, né? Embaixo. Não tirando os outros atletas. O Avancini, ele respondeu a ataque do Mathieu Van der Poel, do Nino Schurter. Sim. E do próprio Vitor Koretsky. Sim. Ele respondeu e neutralizou, foi pra frente. Pra frente. E o feminino? Feminino
foi vitória da Kate Courtney, a Pauline Ferrand-Prévot, que é da França mesmo, atleta de casa, ficou em segundo. Sim. E a Elisabeth Brandao, da Alemanha, em terceiro. Foi um final de semana bem legal da Elisabeth Brandao, porque ela ficou em terceiro no short track e no XCO ela terminou em terceiro também. Sim, falando também de uma data, né, que ela tinha. Então a Pauline Ferrand-Prévot era atleta de casa e no domingo ela correu na data da queda da Bastilha, lá da Revolução Francesa. Então isso daí era importante. Pra A ela, torcida sim, estava tudo realmente empurrando ela. Para as mulheres foram 7 voltas, tá? Cada volta para os homens e para as mulheres era de 1,27 km, tá? E foram 7 voltas rápidas. A primeira volta, o tempo de cada volta era por volta de 2,40. A primeira volta deu 2,46. Sim. 2,46. Realmente, a média das mulheres também estava espetacular. Cara, uma coisa que a gente tem que salientar, que a gente tem que lembrar, é que a Yolanda Neff terminou em quarto. Yolanda Neff, que desce muito bem, que é uma atleta que tem uma cadência muito alta, ela pedala com muita velocidade. Ela terminou no photo finish. Então a Brandao terminou na frente dela, por praticamente nada. Inclusive, não sei se for só uma observação minha, mas a Brandao é ao contrário dela, né? Porque ela joga como que é? Yolanda Neff. Isso. Ela joga uma cadência mais alta e a Brandao é completamente ao contrário dela, entendeu? A Yolanda Neff tem uma cadência muito alta, ela gira muito, e a Brandao ela mantém uma cadência mais baixa. Sim. E faz mais força. Isso, faz mais precisando realmente numa subida ali, ficar em pé. Que a gente vai mostrar pro atleta que ele tá botando força, né? Que nem podemos ver no feminino poucos ataques, tipo, mas para editar o ritmo, entendeu? Porque, vamos supor, era sempre a mesma atleta que tava, tipo, ele editava o ritmo, atacava, daí vinha outro, atacava também. Ou seja, vamos supor, se você estivesse vendo um atleta de aéreo por cima, você via que ela atacava, ela vinha para roda, ou seja, ela estava fazendo uma certa... Mas por isso que você falou da cadência, a largada, tanto do short track quanto do XCO, a largada foi em subida. Foi em subida. E outra coisa, e o poeirão? Nossa, o poeirão tava demais. Viu, poderia ter melhorado essa pista, não poderia? Então, é o que a gente estava falando na hora que você chegou aqui, que eles poderiam melhorar a condição da pista, né? Você falou, se molhassem um pouco a pista. Se molhasse. Lógico, poderia, por exemplo, ter evitado a queda da Vancini, né? Isso, supor, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Do XCO. Tá no mas XCO. Evitaria quedas. Evitaria quedas. Poderia ter evitado umas quedas, mas como poderia ter aberto a oportunidade para outras quedas, né? Vamos supor numa parte mais fechada, uma parte mais técnica. Que é o que, em meu ponto de vista, também faltou, entendeu? Para ambas etapas. Eu não achei, já que a gente está falando da pista, eu não achei essa pista muito técnica. Sim. Eu achei uma pista mais de força do que realmente. Na questão técnica. É uma pista legal? Mas deixa a desejar perto das outras pistas que realmente são legais. Sim, sim. É uma pista muito, muito aberta. Os trechos técnicos são trechos que tem um pouquinho de raiz, tem uma descidinha lá que umas 2 descidas que são até um pouco mais acentuadas. O nível de inclinação dessa pista, o nível máximo foi 19 graus. 19 graus de inclinação, tá? Para subir. Eu não achei tão técnico, para ser bem sincero. Mas é uma pista que tinha trechos que você conseguia pegar muita velocidade, porque tinha uma descida que eles passavam numa parte que era de downhill até, né? Sim. Então, legal. O Nino Schurter, a Yolanda Neff, a Vancini, essa galera que desce bem,
dava orgulho de ver, porque Dava. eles Realmente. pegavam e eles emendavam no Teve pódio. muitos saltos durante... Vários saltos. Vários saltos. Ele- Rampas que emendava. Então dava aquele pulo estilizado e tal. Aquilo é legal pra top. caramba. Show de bola. Legal demais mesmo. Bom, outra coisa. O resultado aqui, o resultado do short track, ele influencia diretamente no XCO no domingo. Sim. Tá? Então, Courtney, Pauline Ferrand Prevot, Elizabeth Brandao e Yolanda Neff faz com que essa galera aí tudo larguem nas primeiras posições na próxima corrida. Que foi o que manteve também, né? Foi o que manteve. manteve. Porque na segunda corrida já deu, no XCO já deu a Kate Courtney. Sim. Né? Eu acho que, pra ser bem sincero, a Kate Courtney, ela até que... Ela dominou o final de semana. Dominou. Quer queira, quer não queira, ela dominou. Passou algumas dificuldades Passou, e tal, realmente. mas dominou. Teve uma ótima largada dela. Então, e outra coisa, Brasil, fora o Henrique Avancini, a gente teve a presença da Raíssa Golão. Sim. A Raíssa Golão, ela largou em 33ª posição no short track. E, bom, foram 40 atletas, ela terminou também. E eu tava vendo lá as declarações dela no Facebook. Ela falou que ela segue evoluindo, Sim. segue buscando melhora. E ela, se não me engano, foi depois do short track, uma informação que ela passou lá é que ela conseguiu ver muitos detalhes para ela acertar. Então, eu acho que ela, assim como vários outros atletas, encaram isso como um ponto para melhora. Sim. Então, é legal, porque ela é uma ótima atleta, com ótima certeza atleta, ela vai evoluindo cada vez mais. Cada vez mais, né? Porque ela, querendo ou não, o nível desses atletas no treinos dele, cara, é espetacular, em cima, entendeu? Para ambos, tanto o masculino quanto pro feminino, entendeu? E, tipo, você vê assim, terminou a prova, vamos supor, teve atleta que chegou a 2 minutos atrás, 1 minuto atrás, mas tipo, então esse atleta ele tá devagar. Não, mas comparado com os outros, ele teve uma certa dificuldade, entendeu? Sim. Mas, viu, esse atleta também andou demais, cara. Andou demais, porque o ritmo é muito forte. Muito forte. Vendo todos os atletas passando, cara, era espetacular. Todos faziam subir a poeira, principalmente na sexta-feira, entendeu? Que foi no short track, que em minha opinião também, cara, excelente. Sim. Foi uma corrida legal. O short track foi uma corrida legal. Foi muito frenético, porque ele é um pouco mais curto. Então o pessoal faz bastante força, né? Sim. Do início ao fim. O Avancini, eu acho que o Avancini faltou aquele detalhe para ele não ganhar o short track novamente. Porque na de Andorra ele levou. E nessa daqui ele liderou praticamente todas as voltas e aí no final ele foi ultrapassado pelo Van der Poel. Bela ultrapassagem, né? Foi muito inteligente a jogada do Van der Poel. Que foi muito pela modalidade que ele pratica, né? Que ele faz ciclocross. Sim. Ele tem tipo mais de uma modalidade ali dentro do ciclismo, né? Isso. O Edu, rolou domingo o XCO. Sim. Eu vou passar aqui algumas informações pra gente se debruçar nisso daí e comentar um pouco. Tudo bem. Bom, altitude dessa pista, 1.240 metros em relação ao nível do mar. Então, é alto, mas não é tão alto quanto o Andorra, que foi 1.900 de altitude. Quase então, mesmo. ali era mais complicado pra galera desenvolver, pra galera acelerar. Então, a altitude foi problema naquela corrida. Nessa corrida não foi tanto problema. Temperatura estava 27 graus, tá? De início e chegou até 30 graus. Então, foi quente, mas nada muito absurdo. Tá? O problema mesmo na corrida foi poeira, né? Poeira, teve demais, cara.
Muita poeira. Tanto na sexta, né? Na sexta, no short track. Quanto no XCO. Cara, demais. Viu? Atleta que ia de roda ali, seguindo o primeiro pelotão, os atletas mais escapados, entendeu? Só poeira. Cara, só poeira. Só poeira. E uma das preocupações do Henrique Avancini, tanto no short track quanto no dia da corrida do XCO, no domingo, sim, foi de não ficar atrás para não respirar essa poeira toda. Tá? Porque sim, isso daí, quer queira, quer não queira, prejudica tanto o equipamento quanto o atleta. Realmente, que nem nós comentou, né? No bloco passado, de ele ter puxado a prova inteira, só que ele falou isso numa entrevista que ele fez, né? Que é ou não da cabeça do atleta diferente modo dele se comportar durante a prova, né? Sim, em função disso. Sim, se tá funcionando para ele de uma maneira, ele tem que seguir assim. Você vê que o Henrique Avancini, ele, aproveitando essa deixa sua, o Henrique Avancini, ele gosta de ditar o ritmo da prova, né? Gosta de ditar. Ele gosta de ir pra frente logo no início e falar, o ritmo vai ser esse. Se eu quiser eu aperto, se eu quiser eu deixo um pouquinho mais leve. Então... E na hora que ele vai pipocando... ele vai abrindo o pelotão, né? É verdade. Sim. Bom, mais informações aqui. O XCO feminino, foram 7 voltas, demorou 1 hora 26 minutos para terminar. Sim. O masculino, foram 8 voltas, demorou 1 hora 22 minutos para terminar. Tá? A quantidade de atletas, foram 73 atletas femininos, 73 mulheres que largaram. E foram 118 atletas masculinos que largaram. Sim. Então, é um absurdo. Bastante gente, né? Bastante gente. Bastante gente mesmo. A Raíza Golão, ela no XCO, ela terminou em 65ª, de 73, terminou na posição 65. Sim. E foi a única brasileira nessa competição. Nessa competição. Cortando C, falando de uma maneira geral, ela e o Avancini, né? Representando o Brasil na competição. Eles que representaram. O Avancini terminou a corrida em terceiro, né? Ele terminou atrás do Gerhard Kerschbaumer, em terceiro. Então vamos falar do XCO feminino. A corrida, em resumo. No início da corrida, a Ilona Neff fez força, foi pra frente. Ela fez força, foi pra frente, aguentou aí quase uma volta. Quase uma volta inteira. Realmente, então, botando força, botando muita força, demais, girando demais. E aí o que acontece? Ela começou a perder ritmo alucinadamente. Foi, até cair pra nono. Caiu pra nono, se não me engano, né? Mas, de uma maneira geral, foi uma prova espetacular dela. Porque depois ela se recuperou. Ela se recuperou e muito bem, cara. Porque em vista das outras atletas junto com ela, até mesmo a outra que liderou a prova, Kate Curtin, que liderou a prova depois dela, cara, excelente, as duas. Foi uma corrida, uma corrida de recuperação da Ilona Neff, porque ela começou muito forte, foi cair para posição aí de 8º, 9º e tal, ela ficou para trás. Sim. Depois ela teve que se recuperar. Mas nessa história aconteceram várias outras ultrapassagens e aconteceram outros fatos importantes. Um dos fatos que eu achei mais importante foi a Jane Rieswitz. A Jane Rieswitz, ela foi campeã aqui no Brasil, campeã olímpica. Sim. E depois ela ficou afastada dessas provas por praticamente 2 anos, se não me engano, por conta de depressão. E aí o que acontece? Ela voltou na corrida retrasada, se não me engano, corrida passada, se não me engano foi em Andorra que ela voltou. Foi. E aí ela mostrou que tá se recuperando e tá bem, e nessa corrida ela já foi para as cabeças. Como aconteceu? Ela tava mais lá atrás, no início da corrida, ela veio passando toda a galera, chegou na roda da Kate Courtney, passou a Kate Courtney,
rodou um pouquinho na frente aí. Quase uma volta, mais ou menos. Quase uma volta na frente. Sim. E aí, o que acontece? A Katie Courtney recuperou a passada e passou ela. E aí ela começou o declínio dela na corrida. Ou seja, ela foi perdendo posições, até chegar em Jane Rieswitz. Ela ficou, no final, ela ficou em 9ª posição. Excelente. No final. Porque ela realmente ela largou muito lá atrás, foi subindo de escadinha em escadinha, Isso. Passou para uma roda. Ela estava bem lá atrás. Passou para outra, foi para outra, atacou, passou mais de 2 atletas seguidas, entendeu? Tanto que no início, nos primeiros momentos de corrida, você não via ela em nenhum pelotão. Ou seja, ela estava bem lá atrás. Bem lá atrás, realmente. Daí ela foi passando a galera e tal. Daí conseguiu chegar, aí depois ela perdeu o desempenho e foi perdendo posições. Mas chegou entre as 10 melhores. 10, excelente, né? Por todo um decorrer dos últimos anos dela, cara, excelente atleta, excelente mesmo. E outra, um fato que é incontestável, cara. A Katie Courtney, né, nesse final de semana, ela conseguia manter um ritmo forte e não abaixar desse ritmo praticamente a corrida toda. Sim. Então, tipo, todo mundo que chegava perto dela, ela mantinha um ritmo forte. Se a pessoa não mantivesse esse ritmo, ficava para trás. A Jane Rieswitz chegou, não conseguiu manter o ritmo, foi ficando para trás. Ficando para trás, sim. A Yolanda Neff, ela depois que ela caiu para as posições, para outras posições, ela começou a se recuperar. Só que isso daí demandou a corrida inteira para ela se recuperar. Ela chegou a ficar até perto da Katie Courtney, mas sempre alguns segundos para trás. Sim, botando muita força, tentando diminuir esse tempo, né? Que uma não conseguiu aumentar, entendeu? Comparado a ela, e ela não conseguia aumentar comparado às demais, entendeu? Terceira posição foi Elisabeth Brandau, da Alemanha. Na terceira, quarta, quinta posição foi uma briga entre Elisabeth Brandau, Sina Frey. Então elas estavam brigando lá entre elas e deu melhor para Elisabeth Brandau da Alemanha. Sina Frey em quarto lugar. Sim. Tá? E foi, se eu não me engano, foi na 4ª volta isso, né? Em que houve também entre elas as demais que estavam ali comparando, uma comparação entre elas ali, entendeu? Elas estavam brigando. Forte ali entre elas. Foi tipo só a Elizabeth que conseguiu, das demais que estavam junto com ela, que conseguiu pegar entre as top 5, vamos dizer assim, né? Essa corrida foi a parte legal, que não teve tantas quedas. Não. Se a gente for ver o público, a galera lá, os torcedores, a turma lá, tinha bastante gente. Tinha bastante gente. E a parte legal é que você via que o público que estava lá assistindo era um público itinerante. Por quê? Eles estavam numa curva, eles estavam tipo num lugar, daí o pessoal ia dar, as atletas iam passar, ia dar a volta assim, daí eles saíam daquele lugar, iam pra cima e assistiam, daí iam para outro lugar. Tava muito legal e bastante gente. Foi muito organizado também, né? Tipo, fugindo um pouco das atletas, falando no nível de organização geral da competição, da prova, em que você não via muito, tipo, das pessoas que estavam assistindo ficar atravessando a pista. É verdade. Entendeu? O pessoal respeita ali, respeitou bastante, né? Se fosse no Brasil, eu tava correndo junto lá. O Edu e o XCO masculino, cara. Aqui, ó, tem só umas curiosidades. Eu anotei o tempo de volta. Sim. De cada volta. A primeira volta que eles botaram força durou 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. A primeira volta feminina durou 11 minutos e 59 segundos. Tá? Então foi um ritmo um pouco mais moderado das mulheres. Sim. Eles botaram força logo no início. Então 10 minutos foi o tempo mínimo de volta. Foi a primeira volta. Depois a segunda volta, 10 minutos 20 segundos. Terceira volta, 10 e 23. Quarta volta, 10 e 24. Olha que legal. Sim.
Quinta volta, 10:24. Sexta volta, 10:14. Ou seja, sexta volta, a coisa já começou a ficar... Começou a ficar apertada a coisa. Apertou mais. Sétima volta, 10:12. E a oitava volta, 10:06. Sim. Então, nós vemos duas coisas muito importantes de se observar nesse período de cada volta da prova, né? O tempo de cada volta da prova. A primeira volta foi a mais rápida, é óbvio isso, né? Sim. Tipo, por quê? Foi onde que o pelotão tava todo mundo junto, mas cada um foi se encaixando na onde ia ficar na prova, né? A ponta, eu vou editar o ritmo agora ou não? Porque se eu editar agora, talvez falte perna pro final da minha prova. Sim. Entendeu? E na última volta, com 6 segundos apenas, ou seja, a mais, né? Do que a primeira volta, ou seja, foi excelente, forte pra caramba. muito forte. Muito forte para quem tava cansado, porque já tinha dado 8 voltas, né? 8 voltas. Foi 9 voltas, né? Então, pra dar a última. Na oitava volta já tinha passado mais de 1 hora, porque a prova durou 1h e 22 minutos. E eles conseguiram fazer o segundo melhor tempo na última volta. Excelente. Quedas. Cara, teve muitas quedas. Teve a primeira queda, foi logo no início, né? Sim, na saída. Bem dizer, ali na saída ali, que o atleta... Acho que foi uns 3 atletas. Isso. Foi um atleta da Mondraker, aí tinha mais outros 2 atletas que caíram. E o atleta da Mondraker, se não me engano, ele chegou a quebrar o capacete. Né? E a informação que foi passada lá é que ele não ia voltar, porque ele parou lá no suporte e tava parado lá. Sim. O capacete dele até desgrudou a ponta do capacete e tal. Sei lá. Não sabemos sim ou não se foi por problema mecânico ou se ele estava passando mal. Mas ele não continuou a prova. Se ele se lesionou, né? Sim, realmente. Bom, depois dessa queda, a queda mais significativa foi a queda do Avancini. Sim. Numa quedinha consideravelmente boba, né? Até mesmo por causa do terreno, que estava muito solto, né? Então foi uma queda na descida. Em alta velocidade, porque ele estava liderando. Foi no final da segunda volta, se não me engano. Sim. Essa queda. Ele estava liderando, descendo e tal. Daí a galera atrás dele escorregou a roda um pouco antes da curva. Escorregou a roda. E aí quem estava justamente atrás e quase caiu também. Mas eu quero o Nino. Foi o Nino. Que os dois foi muito ágil. Porque, tipo, dava pra perceber que foi freando, né, pra fazer a curva, que foi exatamente... Foi pra a última curva pra chegar, tipo, na penúltima pra pegar aquela reta pra passar na largada, né? Pra pegar aquela retona enorme. Então, e foi freando, que daí foi onde que escapou as 2 rodas dele e quase derrubou o Nino, né? E, tipo, isso de primeiro, ele passou pra terceiro e o Nino pra quarto, ou seja... clipou o pé. Então foi por habilidade mesmo, porque eles tiveram esse contratempo e voltaram rápido para perto das posições que eles já estavam. Sim. E aí já, se não me engano, na volta 3 mesmo, o Avancini já atacou e já foi de novo para a ponta. Que daí foi terminando a segunda, na metade eu acho que já estava liderando de novo. Ele e o Nino, os dois juntos. E o Van der Poel, o que estava acontecendo com ele? Cara, caiu. Não foi mais uma queda, entendeu? Foi queda de posição. Uma queda de posição. Então, o Van der Poel foi, pelo atleta, excelente atleta, né? Tipo, ele falou numa entrevista dele que foi um dia mal pra ele, né? Tipo, ele não tava bem. Não tava largou. Tipo, na sexta-feira ele correu excelente, chegou em primeiro lugar, né? Com a ultrapassagem. Ele, cara, inteligente demais. E talvez por isso ele largou em 9º, caiu para 19º. Não, ele largou em primeiro. Não, largou em primeiro, sim, mas daí tipo, na primeira volta mesmo, ele caiu para 9º. Daí ele já caiu para 9º, depois ele chegou, durante a corrida ele chegou a estar em 23º, se não me engano, 23º. Daí depois ele, mais pro final da posição da corrida, ele conseguiu mais algumas posições e terminou em 16º. Isso.
Meu, 16º pro cara que ganhou o short track na sexta, cara. Na sexta, O cara realmente. não tava no final de semana muito... Não tava no seu dia. Não Porque tava o muito nível bem. dele, nós sabemos, se ele tivesse um dia excelente ali, Ia ser complicado pra todo mundo, isso, né? seria. Realmente. Bom, e outra coisa. Durante a corrida, teve ataques e mais ataques. A galera, Nino, Gerhard Cashbaumer, Sink, Avancini, teve mais um outro que o Jordan Saru. Sim. Teve uma galera que eles revezavam entre as primeiras posições ali, e às vezes até puxando lá na primeira posição. Um dos destaques, o Sink, na corrida passada em Andorra, ele liderou, se não me engano, 2 ou 3 voltas. Sim. Botou força, muita força até o motor estourar. É mesmo? Porque ele era uma corrida de altitude, ele botou tanta força que depois deu arritmia. Sim. E ele teve que mostra parar a imagem dele. Isso. Mano, Ele teve que parar no suporte lá para ser socorrido. Tá? E depois ele voltou para a corrida, mas aí ele já tinha perdido muitas Eu tinha posições. perdido umas posições. E Realmente. nessa corrida, o que aconteceu? Ele, se não me engano, foi a 4ª volta, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Deixa eu ver, Sink. Não anotei. Mas ele, na 4ª volta, eu acho que é 4ª volta, ele foi pra frente e começou a puxar a galera. Sim. Começou a puxar a galera e botou bastante força. Foi na 4ª volta, tá anotado aqui, sim. Ele foi pra liderança. Botou bastante força, a galera veio com ele e ele tentou botar também um ritmo bem mais forte do que o pessoal. Ou seja, claramente ele tentou escapar. Ele tentou abrir e manter aberto aquele tanto de segundos que ele iria ganhar, entendeu? Isso. Mas só que aí ele foi neutralizado pelo Nino e pelo Avancini. O Avancini, que rapidamente já respondeu. O Nino e o Avancini, eles se tocaram que ali era um ataque que se eles não respondessem, o cara ia embora. Porque ele é novo, esse rapaz, o Sink, e o cara literalmente ele é muito explosivo, né? Sim. Já deu para perceber. Deu. Bom, uma vez que aconteceu isso, foi neutralizado, daí a briga voltou entre a galera, os de sempre lá, Avancini, Nino, e aí o Cashbaumer surgiu na história. Sim. O Gerhard Cashbaumer, ele estava lá nas posições intermediárias o tempo inteiro, a corrida inteira praticamente. Sim. 5ª volta, daí ele já pulou para frente, colou com o Nino e com o Avancini. Teve um momento que ele até passou mais para frente, ficou a briga só entre ele e o Nino Schurter, né? Uhum. Ele chegou um momento que dois momentos que ele passou o Nino e puxou por um erro pequeno erro do Nino, ele jogou, passou, ditou o ritmo. Daí nessa brincadeira o Henrique Avancini estava na 3ª posição. Sim. Também não conseguia avançar muito na corrida. E manteve ali a 3ª posição dele na corrida. Manteve a posição dele. Vamos deixar claro, né? Abrindo dos demais, do pilotão. Ele conseguiu abrir bastante da galerinha. Bom, mas aí ficou a briga e a gente esperando a briga entre o Gerhard Cashbaumer e o Nino. Só que o Nino ainda tinha muito gás. Porque excelente atleta, guardou... Excelente preparo e excelente estratégia, Isso. né? A estratégia do cara foi fazer força no momento que tinha que fazer força. Realmente. E economizar força no momento que tinha que economizar. Tanto que algumas vezes parecia que ele estava deixando o Gerhard Cashbaumer encostar nele ou até mesmo passar. Uhum. Então o Nino ele começou a administrar a força dele e isso daí que a gente vê que é um atleta que já está num nível onde ele já sabe o momento que ele tem que botar força e o momento que ele só tem que administrar e tá bom ali. Sim. Então o que aconteceu?
ficou essa briga entre os dois. Daí na última volta, o Gerhard Kerschbaumer, ele que estava na frente, o Nino atacou. Só que nessa brincadeira que o Nino atacou, o Nino ele atacou e ele manteve uma força. Sim. Ele manteve uma força e ele foi indo embora nesse ritmo forte. Só que não foi um ritmo que foi um ritmo de fuga só. Sim. Ele foi num ritmo forte somente. E o Gerhard Kerschbaumer já não tinha mais força para acompanhar o ritmo forte do Nino. Ele, cortando você, na penúltima volta, ele conseguiu chegar ali de novo de roda, foi naquele momento que não só eu, como acredito muitas pessoas também, pensam assim, nossa, ó, ele tá ali junto ali, acho que acabou a perna do Nino, né? Mas não, foi só para emendar, tchau de novo. Então, daí o Nino botou força, foi indo embora, e o Gerhard Kerschbaumer só foi dando tchauzinho. Foi dando tchau. Mas mesmo assim, no final, o Gerhard Kerschbaumer terminou 4 segundos atrás do Nino. E o Henrique Avancini na terceira posição. Foi bem pra caramba também o Avancini. Excelente. Nessa história, Van der Poel, que era cotado para estar entre os primeiros, terminou em 16º. Sim. A corrida masculina terminou assim: Nino Schurter em primeiro lugar, Gerhard Kerschbaumer da Itália segunda posição e o Avancini em terceira posição. Tempier em quarta posição e o Andretti, ele é tcheco, Sink, que é o kamikaze lá, o que eu falei que estourou o motor. Sim. Terminou na quinta posição. Cara, esse cara na última corrida ele deu trabalho, nessa corrida ele deu trabalho. Sim. Esse cara, não sei não, mas eu acho que é um dos candidatos aí a ganhar alguma corrida esse ano, viu? Vai sim, sem dúvida. E ele é da Cross, a Cross que faz umas bikes muito chiques. A bike dele é vermelha e branca. Muito chique a bike realmente. Dele. Bom, o ranking terminou assim, feminino, né? No feminino, Kate Courtney em primeiro lugar com 1.265 pontos. A Yolanda Neff, segundo lugar, 1.090 pontos. A Anne Terpstra, que ganhou a corrida anterior em Andorra, com 815 pontos. E Elisabeth Brandao foi a terceira no short track e terceira na corrida XCO. Está em quarta posição com 625 pontos. Sim. No masculino está o Nino em primeiro lugar, 1.160 pontos. Avancini logo atrás, 915 pontos. E o Van der Poel já começa a ficar um pouco mais para trás, 899 Sim. pontos. Só uma curiosidade, os atletas masculinos usaram coroa de 36 dentes na maior parte. Realmente. Foi bike, a maior parte também bike full no feminino, para esse final de semana, e full pro masculino também. A galera preferiu. Teve uma outra hardtail. Tinha no meio dos top 5 que tava puxando o pelotão, teve, tanto Tinha. pro feminino quanto pro masculino. Tinha, mas só que na maior parte mesmo reinou as bikes full suspension. Sim. Muito legal, as descidas da pista tinham várias rampas, né? Galera pulando rampa, tanto a rampa que estava na curva, Sim. aquela rampa legal na curva, quanto umas rampas que tinham mais para trás, que o pessoal conseguia até pular um pouco mais alto, e o Nino tava estilizando na rampa lá, tava legal pra caramba. Top. Chique. E aí você vê um pouco da habilidade e um pouquinho do show, porque isso daí é força, é habilidade, mas às vezes, no caso desses atletas, que eles estilizam e tal, passa a ser um pouquinho de show também. Sim. Porque claro. você conquista a torcida. Conquista a torcida, né? Apesar de ter tudo,
conquista a torcida pelo espetáculo que tá fazendo durante a prova. Você tá dando espetáculo, né? Realmente. E se a gente lembrar ali, tinha muita gente na pista, muita torcida, e eu cheguei a ver lá pelo menos umas 3 ou 4 bandeiras do Brasil. Foi. Então, diferente da corrida de Andorra, que você não via nenhuma bandeira do Brasil, nenhuma torcida pro Avancini, pros atletas, nessa corrida aqui tinha Realmente. torcedor brasileiro lá tentando ajudar, tentando empolgar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, deixa um like. Se a gente errou alguma coisa, porque a gente Estamos aqui, é um bate-papo, né? Realmente, é um bate-papo entre amigos aqui. É um bate-papo entre pessoas que gostam de assistir a corrida, pessoas que nós somos amadores. Então, se a gente errou em alguma coisa, por favor, corrija a gente aí. É um ponto de vista meu, um ponto de vista do Júlio. Cada um tem o seu ponto de vista. Tem o seu ponto de vista, né? Jogou ideias no ar, vamos formar ideias. Deixa um like, se inscreve no canal para ajudar a gente. E agora a próxima corrida é em agosto e a gente vai seguir assistindo as corridas aí e fazendo bate-papo, tá bom? Valeu, obrigado, Edu. Edu. Calma aí que eu tava comendo. Ô Edu, deixa eu falar, cara. Ó, o Cash Power aqui, ó, isso daqui que é o cara. Calma aí que eu tava limpando o nariz. Ó, a torcida brasileira. Esse cara é foda. Edu, meu amigo, rolou esse final de semana XCO e Short Track. Foi em... esqueci. 16 minutos. Uhul! Menininho, pode tomar o seu suco.